falar pra você, vou ser sincero. A gente pede o apoio da nossa torcida, porque como ano passado, esse ano eu acho que vai ser mais difícil, tá? Então eu peço pro nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser difícil, então só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube.